Bom, e por falar em inclusão, é uma demanda que a gente tem bastante atualmente na clínica, é falar um pouquinho sobre os direitos da pessoa autista. E aí hoje a gente trouxe uma querida, que já está aqui com a gente, uma cearense, né? Uma cearense da gema, danada, como a gente chama aqui, nossa querida Janiele. E a Janiele é uma pessoa que já está com a gente nessa luta há algum tempo, né? Quantos anos? 6 anos, né? Então, eu já conheço a Janiele de bastante tempo. Então, a gente hoje trouxe a Janiele aqui para compartilhar com vocês. Ela é advogada na área civil, trabalhista e de família e muito ativista nessa causa do autismo. E a Janiele vai compartilhar com a gente um pouquinho desses direitos, do que a pessoa com autismo tem de possibilidades dentro desse universo social. Tá bom? Vem, Janiele, que a palavra é tua. Seja muito bem-vinda ao palco do nosso terceiro simpósio. A tristeza da pandemia é a gente não poder mais se abraçar, né? Mesmo vacinada, a gente ainda vai de longe. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Como a Clarice estava dizendo, realmente eu estou nessa caminhada já há 6 anos. Inclusive, meu filho, quando teve o diagnóstico, um dos primeiros cantos que ele foi para o neuropsicocentro. Na época que a clínica ainda era pequenininha, ainda não tinha os planos de saúde. Ele foi atendido pela Clarissa na psicomotricidade relacional. E, para mim, ficou até meio inglório falar depois da Andrea Werner, que eu sou fã de carteirinha, estava ali tietando, morta de triste, porque o evento é telepresencial, eu não pude chegar para abraçar. Mas fica aqui meu registro da minha admiração por ela. Antes de eu falar um pouquinho do direito da pessoa com TEA, e muito por conta do que a gente acabou de ouvir com a Andrea Werner, eu vou pedir para quebrar o protocolo em 3 coisinhas. A primeira, para dizer a diferença que é você ter um profissional sério, você ter um profissional que respeita a criança com autismo e que acolhe os pais. A gente teve a triste infelicidade de perder o Dr. Sávio Caldas, que era neurologista do meu filho, foi quem deu o diagnóstico, foi quem fez esse primeiro contato. Eu, escutando a Andrea falar da experiência dela, do diagnóstico, me veio na mesma hora a lembrança dele, meu olho já encheu d'água, porque eu lembro dele chegar com o João chegar com 2 anos, tinha acabado de ter o Matheus, que é neurotípico, estava com o Matheus no colo, com 1 mês de idade, e o João brincando, daquele jeitinho que ela disse, enfileirando e tudo mais, e eu conversando com o Sávio. Descobri o autismo do João no dia da consciência autista, no dia 2 de abril de 2015, com um folder. Um folder dizendo quais eram os sinais de alerta para o autismo. Quando eu vi sinais de alerta, eu digo, meu filho é autista. Na época, o pai dele olhou para mim e disse, você é hipocondríaca. Aí eu disse para a minha sogra, ela disse, graças a Deus você finalmente enxergou, porque tem mais de 1 ano que eu estou tentando lhe dizer isso e não conseguia. E aí fomos para o doutor Sávio, e quando chegamos no doutor Sávio, ele olhou para mim, eu fui mais para poder ver se eu arranjava alguém que desse um suporte para o pai deles, para que ele tivesse esperança. A primeira profissional, eu disse para elas, doutora, eu vim só para a senhora dizer que ele pode se desenvolver, ele pode ser autônomo, ele pode conseguir o que ele puder conseguir, a gente só precisa incentivar. Ela disse, né, vamos ver. Hoje em dia, diz que tem criança com síndrome de Down que vai para o colégio, pode ser que ele consiga. Saí arrasada e fui para o Sávio. Quando eu cheguei para o Sávio olhou para mim e disse assim, não importa o diagnóstico do seu filho. Se você quiser que eu coloque no laudo que ele tem sinais de TEA, eu vou colocar para lhe ajudar no plano de saúde. O que importa é que diagnóstico a gente só fecha com 4 anos de idade e que seu filho tem sinais que mostram que ele precisa ser estimulado. E se ele precisa ser estimulado, não importa se a gente vai chamar de DEL, de atraso na linguagem, de déficit de atenção, de autismo, não importa qual é o diagnóstico que a gente vai dar, porque isso é uma questão burocrática. Importa que ele precisa ser estimulado. E ele precisa ser amado, ele precisa ser cuidado. E aí aqui fica a minha homenagem para o Dr. Sávio Caldas, que com certeza está no lugar melhor do que a gente, com certeza
está ajudando os anjos do céu a cuidar dos nossos meninos aqui na terra. Fica meu agradecimento. A segunda coisa que eu vou quebrar o protocolo também é em virtude dos pais. A fala da Andréa me chamou muita atenção da questão do abandono paterno nas famílias quando você tem um diagnóstico de TEA. E aí eu vou fazer um agradecimento especial ao pai dos meus meninos, que pode não ser meu marido, mas não abandonou a família, não abandonou os filhos, não abandonou o filho com autismo. Mesmo com todas as dificuldades, com o luto, com tudo que ele precisou aprender, ele continua, ele está presente, ele se esforça, ele se modifica todo dia para ser um bom pai para os nossos 2 filhos. E aí vai meu obrigada a ele, e vai meu pedido para que as mães não isentem os seus parceiros ou ex-parceiros da responsabilidade de cuidar, da coparentalidade. Eu sei que quando esse parceiro vai embora, às vezes, para a gente que fica, às vezes fica uma ideia assim, não vou chamar ele à responsabilidade, não vou querer ter guarda compartilhada, não vou exigir que ele fique pegando a criança, porque às vezes ele vai me atrapalhar mais do que vai me ajudar. Porque ele não vai seguir a rotina, porque ele vai dar alimentação diferente, porque ele vai agir diferente, e vai ser complicado, porque meu filho vai sofrer. Eu respeito muito a decisão de cada mulher. Mas eu vou dizer para vocês com tranquilidade no meu coração, porque eu sou filha de pais separados. Pai faz falta na vida de filho. Então, vocês homens que me escutam, não importa se vocês estão ou não ao lado da mãe, enquanto companheiros, enquanto parceiros, mas vocês são pais. Mães, não esqueçam que esses homens são pais. E os filhos de vocês, por mais que vocês amem, que vocês se esforcem, eles precisam de pai e mãe. E como a minha área é o direito, mas eu não podia fugir do meu lado de mãe, eu vou, inclusive, pular um pouquinho do que eu já tinha feito aqui e vou dizer para vocês que é direito da criança neurotípica ou neuroatípica a família, o pai, a mãe, as relações com os avós, as relações com os primos. É direito dessa criança. Não compete nem ao pai nem à mãe decidir se vai ter essa relação ou não. É direito da criança ter a relação. Mas vamos efetivamente tratar do que é o transtorno do espectro autista. Como nós estamos no 2º dia, já na penúltima palestra, fica até redundante eu dizer para vocês quais são os sinais de TEA e tudo mais. Mas, juridicamente falando, o que é que a lei entende que é uma pessoa com transtorno do espectro autista? É a pessoa que apresenta deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal, que é essa que a gente está fazendo agora, não verbal, que é aquela que você se comunica de várias formas, inclusive com o olhar, inclusive com os sinais, inclusive com acenos, da forma que seja, usada para a interação social. A pessoa pode apresentar ausência de reciprocidade social, que é aquelas regras sociais que ninguém diz, às vezes, para a gente, mas a criança, na fase primária, ela vai aprendendo isso por imitação, são as regras sociais. Falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Você, às vezes, pode ter uma criança, um adolescente ou um adulto, que ele se comporta, ele mantém relações que são incompatíveis com a idade dele. Então, às vezes, você tem um adolescente com 14 anos, que no meio de adolescentes, ele não consegue interagir. Você pega ele para lidar com uma criança de 6 anos de idade, ele senta e consegue interagir. Mas ele não está interagindo dentro do nível que era esperado para ele. Pode apresentar também padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestadas por comportamentos motores, verbais.
estereotipados ou por comportamentos sensoriais em comum. Eu gosto de imitar um pouquinho, para ver se a coisa fica mais fácil e mais clara. A Andréa estava falando sobre as estereotipias e eu queria reforçar a fala dela porque é muito importante. Seu filho não vai sofrer bullying, ou em tese ele não deveria sofrer bullying, porque ele anda na ponta dos pés, porque ele balança as mãos, porque ele bate no peito, porque ele fica tamborilando os dedos. Se seu filho sofrer bullying por isso, em geral, é porque o espaço social em que ele está inserido não está preparado para ser inclusivo. E a gente só faz a inclusão e a gente só tem um ambiente saudável para crianças típicas e neurotípicas quando a gente tem respeito. E é por isso que a gente briga tanto por inclusão escolar e inclusão social. E é por isso que a inclusão escolar e a inclusão social são direitos garantidos à criança, ao adolescente e ao adulto. A gente só consegue a inclusão quando a gente começa a parar para pensar no que é difícil para o outro. Quando a gente sai do nosso lugar comum, de saber o que é bom para mim, como funciona para mim, como eu queria que o mundo funcionasse, e a gente começa a prestar atenção em o que é que o outro precisa também para se sentir bem. A lei diz também que a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela apresenta excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados. É aquela criança que sempre acende a luz de uma forma, se veste de uma forma, de manhã, de tarde, de noite, segue sempre aquele padrão, toma sempre aquele mesmo tipo de café da manhã. É aquela pessoa que ela precisa de uma rotina e que ela fica confortável na rotina. E que, às vezes, quando ela sai da rotina sem ter sido preparada, sem que isso seja antecipado para ela pode apresentar uma desorganização, que tem gente que chama de birra, mas não é birra. Porque birra é quando você está batendo o pé porque quer um chocolate, a mãe dá um chocolate, a criança para. Desorganização por quebra de rotina é quando você pode encher a criança de uma caixa de chocolate e ela não vai dar conta, porque ela não está mais nem enxergando o chocolate. A parte sensorial e mental e motora dela ficou de tal forma desorganizada, porque ela saiu da rotina dela, que ela vai entrar em crise. E aí ela vai bater, vai chorar, vai se jogar no chão. Algumas crianças vão ficar com movimentos repetitivos muito mais fortes para elas se regularem e voltarem ao seu estado de tranquilidade. As pessoas dentro do espectro também possuem interesses restritos e fixos. Às vezes, é aquela criança que só quer falar de um determinado assunto. Sobre aquele assunto, sabe tudo. Pode ser um AIS na matemática e pode não conseguir ler. Mas pode ser muito bom na leitura e não conseguir somar 2 mais 2. Tem áreas de interesses restritos e fixos. Isso é o que a lei Berenice Piana definiu como sendo pessoa dentro do espectro autista. Essas são as características que, para a lei, que para o Poder Judiciário, definem que uma pessoa está ou não dentro do espectro. Aqui eu vou fazer bem en passant, eu sugiro que quem tem interesse esteja assistindo a gente, anota, bate um print e depois dá para ler com calma. Todas essas normas que eu vou dizer para vocês estão disponíveis na internet e podem ser facilmente acessadas. A primeira lei que vem com grande força para a causa autista e para as pessoas com deficiência em geral é a Lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aqui eu vou só ler para vocês, gente, porque depois eu vou ter um tópico específico só para falar dos direitos de educação, só do direito à saúde, só do direito ao trabalho e direito previdenciário. Nós temos o Decreto 6.949, de 2009, que foi o que introduziu dentro do ordenamento brasileiro a Convenção Internacional sobre os deficientes, as pessoas com deficiência, portadoras de deficiência. Nós temos a Lei 12.764, de 2012, comumente conhecida como Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
nós temos o decreto 8.368, de 2014, que é o que regulamenta a lei Berenice Piana. Nós temos a lei 13.305, de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação, PNE. E nós temos a lei 13.146, de 2015, que é a que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A partir de agora, eu vou falar para vocês do que importa para a gente mesmo. Do que é que todas essas leis falam. Mas tudo que eu disser para vocês agora está dentro de uma daquelas normas, ou é o resultado daquelas normas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela não é doente, ela não tem uma doença, ela tem um transtorno. E ela é caracterizada para todos os fins e direitos legais como uma pessoa deficiente. Então, todas as normas que tratam das pessoas com deficiência se utiliza para se defender o direito dos autistas. Embora nem todas as normas que tratam do autismo possam ser utilizadas pelas pessoas com deficiência. Aí é onde vai a interpretação jurídica. Eu tive o cuidado de fazer, no meu slide, eu utilizei, aqui eu vou tentar fazer a parte de inclusão, mas como é para deficiente visual, eu vou pedir desculpas, porque eu ainda não sou especialista nisso, mas eu estou me esforçando. Nós temos todos os slides dessa apresentação, eles utilizam o template do 3º simpósio do NPC, que é uma imagenzinha de um cérebro com várias cores, tem o nome 3º simpósio NPC, transtornos do neurodesenvolvimento. A parte, como é que eu chamo? As bordas, são vários triângulos de várias cores. E nesse slide específico que a gente vai tratar dos principais direitos assegurados na Lei 12.764, tem a imagem de um menino, que eu acho particularmente lindo, branco, com farda do colégio, cabelo louro, que está sentado num espaço escolar, junto a outros colegas, com 3 livros à sua frente. Todos os 3 livros com infantis, e com estímulos distintos. Um é auditivo, o outro é tátil e o outro é visual. Por que é que eu estou tendo cuidado de fazer a descrição desse slide? Porque se eu vou falar de inclusão para pessoas com autismo, eu tenho que pensar na inclusão das pessoas com outras deficiências. Eu tenho que pensar na inclusão de pessoas de outras etnias. Eu tenho que pensar na inclusão de pessoas binárias e não binárias, cis, não cis. Eu preciso pensar em tudo que trata da diversidade. Então, eu vou ter cuidado, sempre que tiver, todos os slides têm o mesmo template, e quando tiver uma imagem, quem vê, quem enxerga, quem não tem nenhuma deficiência visual, vai ter que ter paciência, porque eu vou ter esse cuidado, para caso a gente tenha alguém que tem uma deficiência visual, que assista esse vídeo agora ou daqui a 10 anos, ela possa saber o que é que ela poderia estar tendo contato. Os principais direitos assegurados na Lei Berenice Piana, eles estão relacionados ao acesso a ações e serviços de saúde, acesso à educação e ao ensino profissionalizante, acesso ao mercado de trabalho, acesso à previdência social e assistência social e, o mais maravilhoso, o reconhecimento do TEA como deficiência para todos os fins legais. Isso parece besteira, mas não é. Por exemplo, não é na Lei 12.764 que está garantido o direito à vaga especial. É na lei que trata dos deficientes. Tem gente que olha para um menino louro desse, na rua, e quando eu parava o carro na vaga de deficiente, virava para mim e dizia assim, a deficiência da mãe? Aí eu virava para a pessoa com toda a educação e dizia, tem deficiência que a gente não vê, amigo. Mas está aqui meu cartão de identificação da MC, que é a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza. Está aqui o cartão mostrando que ele é uma pessoa com deficiência e, por isso, ele tem direito a essa vaga.
Você dizer que uma pessoa dentro do TEA é deficiente, é você oportunizar a ela ganhos que as pessoas com deficiência passaram os últimos 200 anos, 300 anos batalhando para ter. É você facilitar e você oportunizar para as famílias que já penam um bocado, um pouquinho mais de chance de ter igualdade. E aí eu vou dizer para vocês, nós temos as pessoas, foi muito falado no simpósio, as pessoas com TDAH que estão aí batalhando para também serem reconhecidas como sendo portadores de deficiência. E aí a gente pode escutar alguém dizendo assim, agora todo mundo quer ser deficiente, porque ninguém quer segurar e cair para uma fila. Porque ninguém quer trabalhar, porque quer viver às custas do governo. Não é. Quem tem uma dificuldade acima da média, quem tem uma dificuldade, quem tem uma deficiência, que precisa de ajuda para superá-la, que precisa de ajuda para poder se relacionar melhor no meio social, porque nós somos seres sociais, quando vem uma lei e diz que ela tem direito àquilo, ela dá a chance da pessoa conseguir. Por que eu estou falando a chance? Porque agora que eu vou falar de cada direito em si, um pouquinho mais pormenorizado, vai ter um monte de gente dentro de casa dizendo assim, pode ter na lei, mas eu não consigo isso, não. Eu sou uma que tem um diagnóstico há 6 anos, meu filho tem 3 planos de saúde. 3. E eu ainda estou na peleja para ele conseguir todas as terapias que ele precisa. E eu ainda estou na peleja para que o serviço não caia a qualidade. E eu ainda estou na peleja e rezando todo dia para o plano não descredenciar a clínica que trabalha direito. Então, eu vou falar dos direitos porque eles são o dever ser. Mas quem vai conseguir fazer com que o que está escrito na letra fria da lei seja cumprido ou não, são os cidadãos. Então, eu vou dizer para vocês, porque vocês precisam dar informação. Porque vocês só vão conseguir fazer valer o direito dos filhos de vocês se vocês forem em busca. E para quem está pensando em casa, é muito fácil para a Janiele falar, a Janiele está arrumada, a Janiele está com a cara de quem tem condição financeira boa. Tem uns memezinhos que dizem assim, quem olha para mim não sabe a quantidade de boleto que eu tenho para pagar. Eu sou branca, eu sou heterossexual, eu não faço parte das grandes minorias. Eu tive um contato mais próximo com as pessoas com deficiência depois que eu tive filho. Eu tenho sorte de ter rede de apoio, de ter uma família inclusiva. Eu tive sorte de ir para um colégio que é inclusivo. Mas, ainda assim, e a Clarissa que está aqui não me deixa mentir, hoje eu estou aqui toda arrumadinha, toda bonitinha, porque os meninos estão com o pai. Mas a Clarissa já me viu chegando lá no NPC, descabelada, com olheira, parecendo uma louca, chorando horrores no consultório dela, me desesperando como todo mundo. Eu precisei entrar na justiça para conseguir alguns direitos. Eu preciso estar sempre em cima do colégio. O colégio é um colégio inclusivo, mas ele está aprendendo a ser inclusivo. Ele tem boa vontade, ele está se esforçando mas ele está anos-luz do que ele efetivamente deveria ser. E é uma briga diária. E para a gente que não tem rede de apoio, é uma briga muito mais difícil. Mas eu vou começar a dizer aqui para vocês e vou dizer, não desistam porque é difícil. Se vocês não têm a rede de apoio para alguém que fique com o filho de vocês, arranja alguém para você pelo menos passar uma procuração e brigar por você. Pega o celular e manda e-mail para o Congresso, para o Senado, para os vereadores, para os deputados, para o prefeito. Entra nas mídias sociais, assina as petições, se movimente, fale, reclame. Tem rede social, tem Instagram, tem Facebook, bota lá. Sou contra isso, sou a favor disso, está acontecendo isso, a gente precisa disso, está faltando política pública. Fale. Porque quando a gente esconde as nossas dificuldades, quando a gente esconde o que a gente passou de preconceito, quando a gente deixa de denunciar alguns abusos que acontecem com nossos filhos, aquilo se torna algo invisível. A Andréa estava falando da situação daquela medicação
que é alvejante. Quando você não diz que você fez o uso, a gente perde os dados. E aí a gente perde o direito. Então, tudo que eu vou falar aqui, vocês vão chegar e vão dizer assim, isso é muito bonito no papel. Só vai ser muito bonito na vida real se a gente, e é cada um de vocês, e é cada familiar de vocês, cada vizinho de vocês, fizer aquele trabalho de formiguinha que a gente acha que não dá em canto nenhum, mas dá, e for atrás de brigar pelos direitos. Direito à saúde. O que a lei diz? Esse slide é o mesmo template dos demais, mas ele tem uma fotografia de um espaço que é uma sala de terapia para aplicação da integração sensorial. Essa sala tem um terapeuta, tem uma criança, tem escadas de espuma, balanços, colchonetes, bola e outros equipamentos para integração sensorial. A Lei Berenice Piana garante a toda pessoa dentro do espectro acesso a ações e serviços de saúde. Isso é setor público. Toda vida que tiver um serviço de saúde, essa criança tem que ter acessibilidade. Então, é UPA, é hospital, é um exame que ela precisa fazer sedada, mas que nas outras crianças não é sedado, mas ela precisa, porque senão ela não faz. Todas as ações e serviços públicos têm que envolver também as pessoas dentro do espectro. Atenção, e aqui está em letras garrafais, negrito, sublinhado. Integral às suas necessidades de saúde, incluindo, e aqui vale tanto para o setor público quanto para o setor privado, diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, e aí eu volto à minha fala para o que o doutor Sávio disse, em geral só se fecha um diagnóstico de TEA quando a criança atinge os 4 anos de idade, porque até então pode ser só uma falta de estímulo ou pode ser uma outra dificuldade, e que a faixa etária, e às vezes o meio em que essa criança está envolvido, pode dar diferenciação. E é por isso que você vai ver algumas mães que, quando tinham 2 anos, os sinais eram de TEA, e às vezes chegou aos 4, o médico chega e diz assim, não, seu filho não tem mais sinais de TEA. Ele diz, saiu do espectro. Às vezes não é saiu do espectro, às vezes ele nem estava no espectro. Ele só parecia estar. Tem direito precoce. Por que é precoce? E o Ministério da Saúde, inclusive, eu coloquei o manual aqui, ele já está treinando os pediatras do Brasil todo, com a ajuda da Sociedade Brasileira de Pediatria, para que se consiga começar a detectar os sinais de autismo em bebês de 6 meses até os 18 meses. Porque se a intervenção começa antes dos 2 anos de idade, a probabilidade de você estimular os neurônios espelho daquela criança é muito grande. E aí, o déficit dela, naquelas áreas que a gente falou lá no começo, de interação social, de fala, de apego à rotina, pode diminuir, pode ficar mais leve. Atendimento multiprofissional. Não adianta achar que a criança tem TEA e eu vou levar na fono e está resolvido, porque aí agora o menino fala. Ah, não, a dificuldade dele é que ele anda na ponta do pé. Então, se eu levar só no terapeuta ocupacional, está resolvido. Não, não, o meu, ele tem muita questão comportamental. Então, vamos dar só psicólogo para ele, que está resolvido. Em geral, uma equipe mínima para atender uma criança dentro do espectro envolve um psicólogo, um fono e um TO. Mas eu vou além. A gente já vê resultados quando essa criança é estimulada através de um musicoterapeuta, que é uma terapia reconhecida em lei. A gente vê resultado quando essa criança utiliza um exercício físico. Pode ser uma natação, pode ser um vôlei, pode ser um judô, um karatê, como qualquer outra criança. A criança com TEA também vai se beneficiar. A gente já tem estudos mostrando que um educador físico fazendo a terapia em conjunto com os demais profissionais, o estímulo físico para aquela criança dentro do espectro pode fazer ela evoluir ainda mais. Quem é que vai dizer quais são as terapias? Quem é que vai dizer como é que vai funcionar e quantos vão ser? Deveria ser, porque a lei diz assim, e o Ministério da Saúde diz assim, o neurocirurgião,
o neuropediatra, que devia estar dentro de uma equipe multidisciplinar, com aqueles profissionais que eu acabei de citar, e com a participação da família. Porque, como o TEA, você não faz um exame clínico, não tem exame de sangue para saber se a criança tem TEA ou não tem, a gente depende do que os pais trazem, do que o cuidador traz, do que quem acompanha a criança traz. E aí, para isso, a gente precisa da equipe multiprofissional. Nutrição adequada, principalmente porque várias crianças têm disfunções no atendimento sensorial quando se trata de alimentos. Não comem determinados alimentos, de determinadas cores, de determinadas texturas, e isso é preciso ser trabalhado para que ela não fique desnutrida. Terapia nutricional, segue o mesmo. Medicamentos. Hoje já existe um protocolo do SUS que, para as crianças que apresentam um excesso de agressividade, elas precisam, junto com as terapias, de medicamentos, em geral, risperidona. E o governo já dá essa medicação, já tem um protocolo específico para isso. E informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. A falta de informação atrapalha o desenvolvimento dessa criança. E é por isso que o direito à informação está garantido em lei. Principais direitos à educação. E aqui, quem estiver em casa está se revirando. Principalmente porque agora, no estado do Ceará, recentemente, o Ministério Público está com uma fiscalização nas escolas de Fortaleza, porque existe uma quantidade absurda de relatos de negativa de matrícula. E eu vou dizer para vocês, eu tive negativa de matrícula em 4 colégios. 2 imensos. Um se dizia extremamente inclusivo. Foi o que eu saí chorando de lá. E nada acontece. Porque a gente diz assim, mas eu não tenho prova, só estava eu e a outra pessoa. Aí é por isso que agora os pais, às vezes, quando vão fazer a matrícula, já chegam gravando no celular. Tenham medo, não. Vai no colégio conhecer, não esconda o diagnóstico do seu filho. Se você já tem um diagnóstico, se seu filho já está sendo tratado, já chegue no colégio dizendo. Porque não adianta você conseguir a matrícula do menino, da criança, e no meio do caminho você ter que tirar porque o colégio não é inclusivo. Então, se for o caso, chega com o celularzinho gravando. Não é crime. Gravar a própria conversa não é crime. E pode ser utilizado como meio de prova em juízo. Então, toda criança e todo jovem e todo adulto dentro do espectro tem direito à matrícula na rede regular de ensino. Recentemente, em 2020, tivemos a maior confusão do mundo e da face da terra, das pessoas querendo fazer escolas especializadas em autismo, especializadas em crianças com problemas auditivos, especializadas com crianças com problema visual. Não caiam nessa. Meu filho não é leve. Meu filho é de moderado a grave em algumas coisas. Está no 3º ano do colégio, não está alfabetizado, mas ele está na escola regular. É porque eu quero dizer para todo mundo que ele está na escola regular? É não. É porque ele está sendo educado junto aos seus pares. E foi a presença dele que fez, por exemplo, com que os colegas dele, num dia que a professora estava explicando sobre autismo, começassem a falar das suas próprias dificuldades. Teve um que disse, eu também não gosto quando alguém que fala muito alto perto de mim, me incomoda. Eu não gosto de muita luz, eu tenho dificuldade em ver as palavras. E cada um dentro daquela roda foi se sentindo livre para poder dizer onde é que estava a sua deficiência. Não são portadores de deficiência, mas têm deficiências, têm dificuldades. E eu peguei uma turma de crianças extremamente inclusivas, com pais inclusivos. A diferença que você vê na forma em que essas crianças se relacionam é lindo de ver. Não achem que a presença do meu filho no colégio está prejudicando a educação desses colegas. Não é o que eu escuto das mães deles. A presença dele lá está ensinando as outras crianças a esperar o tempo do outro, a enxergar a dificuldade do outro e a juntos se organizarem.
Então, a matrícula regular é necessária. Em situações excepcionais em que o sistema educacional falhou, a gente pode precisar que essa criança vá para um local que tenha um apoio especializado para, durante um tempo, ela poder ser estimulada especificamente para ela voltar para a sala regular. Mas isso tem que ser a exceção da exceção, isso não pode ser a regra. Tem direito à inclusão nas classes comuns de ensino regular, tem direito ao acompanhante especializado. Esse acompanhante especializado é a maior confusão. A maioria dos colégios, pelo menos aqui de Fortaleza, acha que o acompanhante especializado é o estagiário, ou de pedagogia ou de psicologia. Acha que é o AT, e aí teria que ser o plano de saúde que teria que dar. Mas não é. É acompanhante especializado. É uma pessoa que tenha sido treinada, que tenha estudado para entender as dificuldades de uma pessoa com deficiência e poder dar o suporte dentro de sala de aula. Meu filho tem um acompanhamento especializado dentro de sala de aula. É quem ajuda ele enquanto a turma toda está fazendo uma determinada atividade, a atividade dele foi adaptada, e ela fica ao lado dele, suprindo aquilo que ele precisa, dando o suporte que ele precisa para poder acompanhar as outras crianças dentro da sala de aula. Transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Essa transversalidade significa que você não pode fazer o pensamento da educação só estanque. Você tem que pensar que essa criança não está ali temporariamente. Não é só para ela fazer a frequência. Ela tem que se tornar produtiva. A educação tem que entrar nela. Ela precisa daquele conhecimento para que ela possa levar ele para a vida, inclusive profissional. Adaptações razoáveis. Se a criança, vou dar o exemplo do meu filho, está no 3º ano, não está alfabetizado. Como é a prova dele, Janiele? Como é que ele não faz prova? Ele faz prova. A prova dele é diferente da dos outros. Às vezes pode ser aumentar o papel, aumentar a letra. Às vezes pode ser a tarefa que ele vai fazer, são várias imagens que ele vai precisar colocar na ordem para ver se ele entendeu o texto que foi lido para ele. A interpretação de texto. É você verificar qual é a dificuldade da criança, qual era o conhecimento que ela precisava ter tido, e você adaptar a forma de avaliação. E você adaptar a forma que você vai ensinar essa criança. E você utilizar meios, às vezes, mais concretos para que essa criança seja educada. Professores especializados e ou capacitados para a integração dos educandos. Professor tem que aprender, tem que ser ensinado, tem que ser especializado, tem que estudar, tem que ter apoio pedagógico para ele fazer a inclusão escolar. Quando ele está na faculdade, se muito, ele tem uma cadeira de educação especial. Em geral, é toda teórica. Então, o que acontece? A lei garante que os professores que tenham alunos especiais ou que estejam em colégios que tenham alunos especiais tenham acesso à especialização para poder educar essa criança. Ou que o colégio tenha um profissional que vai dar o suporte pedagógico a todos os professores das crianças que têm deficiência. Sala de recursos multifuncionais. Essas salas são utilizadas para que a criança que tem a maior dificuldade, ela utilize outros métodos, outros mecanismos, outros materiais para ser educada. Essas salas podem, em tese, deveriam ser dentro da escola regular, mas pode ser feito com o suporte no contraturno. Existem algumas prefeituras que já estão trabalhando com isso. AEE, Atendimento Educacional Especializado, segue a mesma linha do que eu estava falando sobre os professores e as adaptações. Esse template tem na sua lateral direita a imagem da mão de uma criança com vários lápis de cores e vários desenhos coloridos com temas natalinos. Já estou terminando, para ficar dentro do meu horário.
os principais direitos na área do trabalho previdenciário. Eu estou citando 2 que são os que, em geral, mais chamam a atenção das pessoas. O primeiro é a questão da reserva de vagas no mercado de trabalho. O percentual dentro de cada empresa varia entre 2% a 5% das vagas. Então, se a empresa tem 200 funcionários, pelo menos 2% dos funcionários tem que ter alguma deficiência. E, para isso, o TEA está incluído dentro dessas deficiências e as crianças, os jovens e adultos dentro do transtorno têm direito ao acesso dessas vagas dentro do mercado de trabalho. O BPC, que é o benefício de prestação continuada da assistência social, que ele é concedido a qualquer pessoa com deficiência, inclusive autistas, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. Em geral, considera-se como de baixa renda aquela família cuja renda mensal bruta familiar per capita, ou seja, por pessoa, seja inferior a 1/4 do salário mínimo vigente. Como eu sei que o BPC é uma coisa que todo mundo tem interesse, eu trouxe vários links, eu pedi também para o pessoal disponibilizar para vocês no chat, eu não sei se isso já foi feito, esses links aqui. O primeiro é de uma cartilha do Ministério da Saúde, que traz as diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro autista. Essa aqui vai falar tanto das terapias quanto vai falar das medicações. Nós temos a linha de cuidado para a rede psicossocial do SUS, do Ministério da Saúde. Essa aqui vocês podem utilizar nos municípios de vocês para pressionar os vereadores e pressionar os prefeitos para que eles façam políticas públicas, porque já existe uma regra federal, já existe verba federal para isso, só precisa ser colocado em prática. Inclusive, eu aproveito para fazer a propaganda, o governo do estado do Ceará está fazendo um censo para saber quais são as deficiências, quantas pessoas têm deficiências, em que locais essas pessoas residem. Por favor, se vocês conhecem pessoas com deficiências, procurem no Google, depois eu posso até tentar disponibilizar ainda hoje para vocês o link. Censo, deficiência, governo do estado do Ceará. É extremamente importante que o governo tenha as informações para que ele possa fazer políticas públicas para ajudar as pessoas com deficiência. Nós temos a Declaração de Salamanca e a cartilha do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Essa cartilha está bem didática, está bem facilzinho de todo mundo acessar e tirar todas as dúvidas. Tem a cartilha dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, que ela vai falar basicamente tudo que eu estava falando aqui para vocês agora. Também dá para acessar. E eu, assim, passei 2 minutos do meu tempo. Gostaria muito de agradecer mais uma vez o pessoal do NPC. O trabalho de vocês é incrível, eu sou fã incondicional de vocês. Eu deixo aqui os meus contatos para quem precisar. Eu estou longe de ser uma Andrea Werner, mas eu tento ser o mais disponível possível, porque eu acho que a informação é o maior poder que a gente pode ter e é a melhor coisa que eu posso fazer por outra pessoa, é dizer pelo menos o que é que ela tem direito. É dar informação para que ela possa, com isso, decidir o que ela quer fazer da vida. Um beijo a todos, muito obrigada e boa noite.